Oi pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não sabe, meu nome é Daniela, eu venho postando alguns vídeos, os anteriores foram sobre depressão, transtorno da ansiedade, pânico e terapia. E hoje eu vou falar de outras coisas, mas antes de mais nada eu quero me desculpar com vocês porque eu costumo postar meus vídeos às sextas-feiras e essa semana eu não consegui, então ele vai ser postado entre domingo e segunda-feira, ok? Eu queria falar um pouco da pandemia, mas na verdade assim, fazer alguns links, né, o que a gente está aprendendo com tudo isso. Eu fico pensando assim, quando às vezes que eu preciso sair, né, e saio com todos os cuidados de máscara, o uso do álcool gel, não vou em lugares onde há muitas pessoas, enfim. Eu tenho observado as pessoas, né, nas ruas. E quando eu vejo as pessoas também fazendo uso de máscara e tendo os cuidados, isso me dá uma certa, como que eu posso dizer, um alívio, né, junto com uma certa, assim, acho que alegria não seria bem a palavra, é como se realmente a gente estivesse no mesmo time. Eu acho muito legal quando as pessoas seguem as regras, quando as pessoas estão realmente juntas no mesmo propósito. E eu acho que esse confinamento, ele está nos ensinando muitas coisas, né? Eu acho que tem um lado muito, a gente está vendo um lado muito ruim, está vivendo, né, esse lado muito ruim do confinamento, que é muito difícil para todos nós. E eu vou falar particularmente de mim. No início dessa pandemia, na verdade, foi bem difícil para mim. Eu não conseguia aceitar, conceber a ideia de que isso estava acontecendo, né? Eu brinco, eu falo que eu estava num período de negação, mas eu acho que era bem isso mesmo. Eu cheguei a pensar assim, será que é para tanto? Será que não é um pouco de exagero? Mas assim, em momento algum eu desrespeitei as regras, né? Eu só fiquei muito indignada, achei tudo aquilo muito surreal, como continuo achando. Claro que a gente vai se acostumando, né, com o fato de a gente estar assim, mas isso mexe muito com a nossa saúde mental, né? E então, assim, se no começo muitas pessoas falaram eu não vou sair de casa em hipótese alguma, né? Com o tempo que a gente viu que se estendeu essa pandemia, a gente também teve que flexibilizar um pouco isso e pensar, em nome da minha saúde mental, eu preciso, às vezes, dar uma saída, mas com responsabilidade, né? Então, e com o uso, né, de máscara, de álcool gel, tomar todos os cuidados quando retornar para casa, evitar lugares de aglomeração, aquelas coisas todas que a gente ouve, né? Só que assim, o que eu achei bacana, né? Aí depois eu fui me acostumando com a ideia. Quando a gente vê as pessoas assim, nas ruas, né, cumprindo essas regras e até leis, né, porque máscara virou obrigatoriedade, né, me dá uma certa esperança, né, e eu acho que a pandemia está mostrando, assim, os dois lados da moeda, né, a gente tem visto pessoas que têm se aproveitado, né, desse momento tão difícil, tão complicado para todo mundo, os hospitais, os médicos, as pessoas que estão
na ativa o tempo todo, que estão muito mais expostas, né? E a gente tem visto, então assim, eu me recordo que no começo, quando começou essa história de máscara, de luva, os preços dispararam, né? E eu achei aquilo um absurdo, porque enquanto algumas pessoas estavam precisando daqueles EPIs, enquanto tinha algumas pessoas morrendo, desprotegidas, existiam outras pensando em ter lucro com aquele desespero, né? Com aquela fragilidade, com aquele momento que a gente estava vivendo. Paralelo a isso, a gente também tem visto muitos atos de solidariedade. E são eles que me fazem acreditar que o ser humano ainda tem conserto. Porque às vezes a gente desanima, né? A gente vê tanta coisa errada no mundo e a gente vê coisas que às vezes a gente acha que não vão mudar. Mas eu costumo dizer que, assim, a gente deve acreditar, a gente deve ter fé, deve ter esperança e a gente não pode deixar de fazer a nossa parte, né? Então eu falo assim, o governo, realmente eu acho que a carga tributária do Brasil é muito alta, eu acho um absurdo, mas não é por isso que eu vou sonegar impostos. Então um erro não justifica o outro, né? Então eu acho que o mais importante é a gente sempre seguir fazendo o que manda a nossa consciência, o nosso coração, e a gente ser honesto, a gente fazer. Acho que se cada um fizer aquele pouquinho que vai ajudar ao seu redor, isso vai se multiplicando, né? Não deixa de ser uma corrente do bem. E eu acredito muito nisso, né? Na educação, no modo de a gente encarar as coisas. E eu acho que é isso que me faz, assim, que me move para acreditar que a gente pode ter um mundo melhor. Não é aquele mundo ideal, aquele mundo perfeito, aquele mundo todinho correto que eu e acho que muitas pessoas gostariam. Mas eu acho que se a gente melhorar o nosso universo, né, e isso inclui nossa família, nossos amigos, a gente pode multiplicar essa bondade, né, esse respeito, essa honestidade, né, e então assim, ao mesmo tempo que a pandemia está mostrando muitas decepções, né? Realmente muitas pessoas têm se aproveitado dela. Eu também vejo esse outro lado, né? E eu acho que é nele que a gente tem que se apegar, de que, puxa, o ser humano, quando eu vejo determinadas notícias, determinadas coisas que eu leio, eu penso, puxa vida, o ser humano ainda tem salvação, né? E eu acho que é por esse lado que a gente tem que ir, né? Acreditar que ainda há um jeito, ainda que seja devagar, mas é cada um fazendo a sua parte. Foi que nem no início da pandemia, né? Quando começou aquela história de então muitas pessoas tiveram redução de salário, um monte de coisa assim em relação à vida financeira, né? E eu acho assim, para que um não perca muito, todos abrem mão de um pouquinho. E eu acho que isso é uma rede de solidariedade, né? E eu acho que a gente deve ampliar isso para todos os segmentos, né? Então, eu acho assim, se cada um realmente fizer a sua parte, eu posso não mudar o mundo, mas eu começo a mudar o meu mundo. E esse meu mundo inclui muitas pessoas. E essas pessoas vão vão propagar essa bondade, essa honestidade, vão replicar esse comportamento bom, né? Então, o que eu queria
deixar nesse vídeo é isso, é que a gente deve, o que eu costumo falar para as minhas filhas também, né? Independente dos outros fazerem errado, nós seguiremos fazendo certo, porque é a nossa consciência, e eu não vou me basear pelo outro, né? Eu vou fazer o que é certo, independente do outro estar fazendo errado. Então, é isso que eu queria deixar de recado hoje, ok? Até mais.